então vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, pessoal, como que faz para simular esse circuito do roteiro 2 utilizando o software LT-Spice, tá? Vou mostrar também como que faz para importar o modelo SPICE desse MOSFET, né, que é o BSS-100, dentro ali do software LT-Spice, tá? Então eu vou abrir aqui o software LT-Spice. Ele tem esse layout aqui, né? Eu vou criar aqui um arquivo, vou vir em File, New Schematics, e já vou salvar, né, esse arquivo aqui, para não correr risco de eu fechar sem salvar o arquivo, né. Vou salvar nessa pasta aqui mesmo, na área de trabalho, teste 1, certo? Então vou salvar aqui. Então, aqui no LTSpice ele tem essa interface aqui, é bem simples, algumas coisas eu vou explicar aqui nesse vídeo, mas o mais importante aqui é como importar o modelo SPICE, né, daquele MOSFET. Então, é esse MOSFET aqui, né, o BSS-100. Como que eu sei que no LTSpice não tem esse componente, né? Se você for vir aqui em cima, ó, nesse símbolo em Component, se eu colocar aqui, ó, NMOS, NMOS é a simbologia de um MOSFET, né? É assim que eu encontro os MOSFETs aqui dentro dessa aba Componentes aqui no LTSpice. Então, se eu vim aqui em Place, ó, eu coloquei aqui o MOSFET, né? Se eu vim aqui com o botão direito do mouse e vim aqui em Pure New MOSFET, aqui vai ter todos os modelos SPICE disponíveis de um MOSFET aqui no LT-Spice, né? Então, todos estão aqui. Se você for dar uma olhada aqui, ó, o modelo do BSS-100 não vai estar disponível aqui. Então, por isso que a gente vai ter que importar o modelo SPICE desse MOSFET em específico, certo? Então, eu vou só mostrar aqui mais uma vez como que eu fiz. Você vem aqui em Component, como você quer um MOSFET de canal N, né, ou também poderia ser um MOSFET de canal P, aí você digitaria PMOS, né? Nesse caso eu vou colocar aqui um NMOS, então você seleciona. Nesse momento ele está pegando apenas um MOSFET genérico, ideal, né? Aí se eu quiser adicionar um modelo SPICE, clico com o botão direito, venho aqui nessa opção, e aí aqui ele vai mostrar todos os MOSFETs que ele tem ali disponíveis, né, os modelos SPICE de MOSFET. Bom, como então nós não temos o BSS-100, a gente vai importar. Então, como que eu faço essa importação? Eu já tenho aqui esse arquivo txt, esse arquivo eh eh, do script do modelo SPICE, né, do MOSFET. Eu vou abrir esse arquivo aqui só para vocês darem uma olhada. Aqui, na verdade, né, nesse arquivo eu tenho vários modelos SPICE de vários componentes, mas o BSS-100 está aqui junto. Então, se eu dar um Ctrl F, né, para pesquisar aqui, ó, BSS-100, ele vai aparecer aqui, ó, certo? A parte SPICE desse MOSFET. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar para vocês também, tá, esse arquivo aqui. Então, a única coisa que eu vou fazer, eu tenho que estar aqui com o LTSpice aberto, eu vou pegar esse arquivo txt e vou arrastar aqui para o LTSpice. Então, eu vou minimizar isso aqui. Só uma coisa importante, né? Porque como eu estou importando esse modelo SPICE para o LTSpice, é importante que eu não apague esse arquivo, né? Então, o desejável é que você coloque esse arquivo dentro de uma pasta segura que você não vai apagar, porque se eu apagar essa pasta, depois o LTSpice não vai reconhecer mais o modelo lá do BSS-100 que você quer instalar ali dentro da biblioteca dele, tá? Então, coloque esse arquivo aqui em uma pasta segura que você não vai apagar. Então, beleza, coloquei aqui, né? Ele já abriu aqui. Aqui ele só abriu o script igualzinho eu tinha aberto lá no arquivo txt. Como eu vou encontrar aqui então o BSS-100, né? Então você vai vir aqui nessa lupinha aqui em cima e você vai digitar BSS-100. Dá um Enter e ele já encontrou aqui o BSS-100. Tem vários modelos aqui, tá? Nesse script de BSS-100, mas o primeiro eu testei e funcionou, beleza, tá? Então o que que você vai fazer? Você vai selecionar aqui, né, o nome BSS-100, vou selecionar ele.
Uma vez selecionado, você vai clicar com o botão direito e você vai vir aqui em Create Symbol. Clica aqui em cima, vou salvar na você pode salvar aqui, certo? Nesse momento, na verdade, é onde você está salvando o símbolo, então também salve em um local, que você não vai apagar esse arquivo, certo? Mas aqui eu criei em qualquer lugar aqui, só para mostrar para vocês. Beleza? Então, já está aqui com o modelo Spice, né, o símbolo do modelo Spice do BSS 100. Só que observe que ele não vem com a cara, né, com o símbolo de um MOSFET tradicional, né? Ele vem aí com esse quadrado e só traz os pinos. Porém, dá para a gente desenhar o símbolo do MOSFET aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês, só que antes, uma coisa importante é sobre esses pinos. Né? Só relembrando aqui, né? Eu estou até aberto aqui, o datasheet do MOSFET, né? Desse MOSFET BSS 100. Então, ele tem 3 pinos, ele tem um pino de gate, de drain e de source. Uma coisa comum que o pessoal erra, né, quando vai importar modelos SPICE de MOSFET, é achar que aqueles pinos, né, que esses pinos aqui, ó, esse pino 1, 2 e 3, é igual a esses pinos aqui que o fabricante dá no datasheet, né? Mas não é. Por exemplo, né, esse pino 1 aqui não equivale ao pino 1 aqui do datasheet. Ou seja, nesse caso, ele não é o source, ele poderia ser, mas nesse caso ele não é. Então, assim, esses pinos que estão aqui, ó, não pegue como referência os pinos do datasheet. Uma coisa importante, né, isso até uma teoria importante, que todos os modelos SPICE de MOSFET, ele define, né, dentro do script, o pino 1 sendo o terminal de dreno, pino 2 sendo o terminal de gate e o pino 3 é o terminal de source. Sempre vai ser assim. Eu vou até colocar aqui em algum lugar nesse vídeo algum bloco para fixar isso aí, tá? Então, eu já sei aqui, né, pela teoria, que o pino 2 vai ser o gate, o pino 1 vai ser o dreno e o pino 3 vai ser o source. Para facilitar o processo da interligação, né, geralmente, né, se você lembrar lá do símbolo de um MOSFET, deixa eu colocar aqui só para a gente ver, símbolo do MOSFET, ele é assim, né? O terminal de dreno está em cima, de gate está aqui mais à esquerda e o source está embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, né? Mudar a ordem desses pinos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em cima, nesse Extract Mode aqui, para a gente mudar a posição desses pinos. Então, estou selecionado aqui com o botão com o número 2, que equivale ao pino de gate, certo? Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Vou selecionar aqui o pino 1, né, e vou apertar o botão Ctrl mais R para rotacionar esse número 1, para deixar ele ali em cima, né, como se fosse não, né, que na verdade representa o nosso dreno, certo? Então fixei ele ali, clicando com o botão esquerdo do mouse. Agora eu vou fixar esse 2 aqui, que é o nosso gate, tá? Aqui dentro dessa caixinha. Então, clico aqui em cima, seleciono o número 2, Ctrl mais R, rotaciono, fixo ele aqui na posição que eu quero, clico com o botão esquerdo e ele já fica fixo. E o 3 é o nosso source. Então, clico aqui em cima, só vou trazer ele um pouco para baixo, fixei aqui, certo? Agora, né, eu posso transformar isso aqui com uma cara, né, de um MOSFET, né, com essa simbologia aqui. O que você pode fazer você pode deletar esse fundo amarelo, clicando aqui nesse X, né, o delete, você pode apagar isso aqui, e aqui em Draw, né, que é desenho, você pode desenhar a simbologia de um MOSFET, né. Eu vou até desenhar aqui do lado, ó, você pode fazer aquela simbologia lá do MOSFET. Enfim, eu acho que eu não vou desenhar aqui para a gente ganhar tempo, mas você poderia desenhar e depois arrastar esses pinos e colocar lá na posição para ficar mais com cara de um MOSFET. Tá? Mas aqui, eu vou até dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar. Aqui já é o suficiente, ele vai funcionar, não precisa estar com a simbologia de um MOSFET para funcionar.
tá? O que vale é o que está atrás, é o script do MOSFET, tá? Então aqui, agora isso aqui é importante, eu vou salvar aqui, ó, em cima, um save. Então agora o modelo SPICE do BSS100 já está salvo dentro da biblioteca do LTSpice. Então se eu vim aqui no meu esquemático, né, naquele arquivo teste, e se eu vim aqui em Components, agora eu não preciso mais selecionar esse cara aqui vindo em NMOS, como eu tinha mostrado. Você pode vir aqui, ó, direto aonde eu salvei esse arquivo, tá? Que foi dentro da própria pasta, né? Do esquemático que eu estou fazendo aqui. Se você clicar aqui em cima, ó, o BSS100 já aparece aqui. Então, pino 1, dreno, 2, gate e 3, source. Então, dou um place e já vou fixar ele aqui. Quando eu fixo um componente aqui no LTSpice, ele sempre vai me dar uma opção para fazer uma cópia desse componente. Caso eu não queira, basta dar um ESC, que aí você não utiliza mais esse componente, né? Então agora, pessoal, já dá para a gente desenhar o circuito ali do roteiro 2, né? Então eu vou precisar aqui de alguns resistores, de alguns capacitores e também de uma fonte de um sinal alternado e de uma fonte de uma tensão contínua, certo? Então o que eu vou fazer? Aqui em cima, ó, se você for dar uma olhada, já tem alguns resistores aqui. Então você pode clicar, selecionar esse resistor, eu já vou colocar ele aqui mais ou menos na posição que eu quero. Ó, ele já vai criar aqui mais um resistor, né, de forma automática. Então, agora eu vou selecionar aqui o 3, clico com o botão esquerdo do mouse. Agora, observe que ele gerou aqui mais um R4, só que eu não quero mais um componente de resistor. Então, eu aperto o botão ESC e aí ele desaparece. Vou precisar também de um capacitor. Aqui eu já tenho um capacitor aqui em cima. Então, eu vou dar um Ctrl R para rotacionar esse componente. Gerou aqui mais um. Não quero mais um capacitor, então clico com o botão aqui do mouse, do teclado, o botão ESC, certo? Então aqui eu já vou começar a fazer a interligação em Wire, certo? Então vou clicar aqui em cima. E aí, observe uma coisa interessante aqui no LTSpice, é que eu posso atravessar o componente quando eu vou fazer o desenho. Ó. Olha que interessante. Ele já faz a ligação, certo? Então isso aqui eu vou conectar no ground, né, no terra. Então aqui em cima já tem um terra, eu vou clicar e fixar ele aqui, certo? Então eu vou vir aqui de novo, vou selecionar aqui, passar aqui, observe que esse resistor aqui, esse R3, é o nosso RD aqui do circuito, né? Então eu vou fazer a interligação dele aqui no dreno. Esse aqui, esse pino aqui, o 2 é o gate, então ele vai vir no meio desses dois resistores, né, do resistor R2 e R1. E o meu pino 3, que é o source, ele vai direto para o terra, certo? Então, vou colocar mais um terra aqui. E esse capacitor aqui, C2, ele vai aqui abaixo do resistor R3, né? Eu vou alterar, né, a posição desse componente C2. Então, para isso, eu posso clicar aqui, ó, em Stretch Mode, né, seleciono o componente e aí eu posso, né, mover ele para qualquer posição. Depois, para fixar, basta clicar com o botão esquerdo do mouse, certo? Então, vou vir aqui em Wire e vou colocar ele aqui, certo? Inclusive, dá até para trazer ele um pouquinho mais para baixo aqui, né? Para ficar com a melhor visualização. A mesma coisa eu vou fazer com o C1, seleciono ele aqui, certo? Então, vou fazer aqui esquemático. Bom, o que está faltando então, né? Está faltando agora colocar a tensão para alimentar o MOSFET, né? Para alimentar o circuito de amplificação e também o sinal alternado que vai ser amplificado. Aqui no LTSpice, eu vou vir aqui então em Component, eu vou vir aqui na própria biblioteca, né, do LTSpice, que é essa parte aqui de baixo, e aqui, ó, eu vou pesquisar por voltage, certo? Voltage, vou dar um place, e aqui eu vou, nesse momento, criar a fonte para alimentar o circuito, né? Que é essa VCC aqui, ó.
que é de 5 volts, tá. Então, ó, uma coisa interessante que para você arrastar o circuito, né, você pode clicar, fixar, clicar aqui em cima do esquemático com o botão esquerdo, e aí você arrasta o circuito para uma melhor visualização. Então, vou colocar um terra aqui para essa fonte, vou clicar aqui, vou fazer o desenho, clica com o botão direito, com o botão direito, então vou colocar aqui 5 volts, né, e dou um Enter. Você pode fazer direto, né, você pode ligar aqui, né, ou você pode fazer também uma label, né, criar uma net label aqui, eu vou chamar ela de VCC. Então, clico aqui e já interligo ela aqui. Basta dar um ESC para desaparecer o terceiro. Então, o meu circuito já está ligado ali à fonte VCC de 5 volts. O que eu vou fazer agora é inserir o sinal alternado, né, que vai aqui nesse capacitor C1. Então, eu vou vir aqui em Component, também vou selecionar uma voltage. Aqui no LT Spice, quando eu quero colocar um sinal alternado ou um sinal contínuo, eu sempre vou selecionar essa voltage. Porém, né, se eu clicar com o botão esquerdo aqui em cima dessa simbologia, dessa tensão, aqui em cima eu já posso definir uma tensão contínua, assim como eu defini aqui para o V1. Porém, nessa fonte V2, eu não quero uma tensão contínua, eu quero uma tensão alternada. Então, o que eu vou fazer é vir aqui em Advanced, e aqui eu vou selecionar que eu quero um sinal, né? Um sinal, que aqui no caso é um sinal senoidal, certo? Então, vou colocar que esse sinal ele tem um offset de zero, uma amplitude de 20 milivolts e uma frequência de 1 kHz, certo? Então, vou dar um OK. Também vou criar um terra aqui para ele. Vou fazer a interligação aqui, certo? Então, o esquemático, pessoal, já está totalmente feito, né? Uma coisa que falta aqui, na verdade, é colocar uma carga. Eu já vou colocar aqui na saída do sinal que vai ser amplificado, que é aquela carga lá de 1 giga-ohms, certo? Então, vou selecionar aqui. Agora, o que eu vou fazer é atribuir os valores dos componentes, né? Então, vamos começar aqui por esse capacitor C1. Então, clico com o botão direito e aqui em cima eu já posso colocar o valor dele, né? Que é 2,2 microfarad, né? 2,2 microfarad. Então, eu só coloco 2,2 U, né? Ele já vai reconhecer que é 2,2 microfarad. Já vou colocar aqui para esse capacitor C2, que também é 2,2 microfarad, né? Então, só 2,2 U. Aqui no resistor R1, né, clico com o botão também direito, e aqui eu vou colocar 4K, certo? Que é o valor desse resistor. Aqui no R2, né, clico com o botão direito, 6K, e dou um OK. Esse resistor R4, né, ele é de 1 GB. Nesse caso, se atentem porque o G tem que ficar com maiúsculo, tá? Então, agora, né, só vou salvar aqui o circuito. Então, observe que o esquemático está todo feito. Tá? Então, eu vou mandar rodar a minha simulação. Então, você vem aqui em ROM e observe que ele vai te dar aqui várias opções para você fazer essa simulação. Como eu estou querendo analisar um sinal de tensão ou de corrente ao longo do tempo, então eu vou fazer uma análise transiente. Tá? Então, aqui eu vou colocar 5 milissegundos, né, minúsculo, né, 5 milissegundos, já é o suficiente. Ele me retornou um erro aqui, tá? Ele me retornou um erro porque eu não atribuí valores para o resistor R3, né? Então, isso é interessante, né? Ele falou para mim. Então, vou colocar aqui o valor de R3, que é 180 ohms. Então, dou um OK. Agora sim, eu vou conseguir fazer rodar a simulação aqui. Então, eu já posso fechar essa aba aqui dos modelos SPICE, né? Então, você pode arrastar aqui, ou você também pode configurar aqui em Views, né? E aí você pode colocar no melhor formato que você quer.
para visualizar tanto a aba do esquemático quanto a parte do circuito, né, os resultados ali do circuito. Então vamos ver se a minha fonte do sinal alternado está funcionando certo. Aqui no LT-Spice, observe que quando eu mando rodar a simulação, eu não preciso colocar as labels ali para medir as tensões ocorrentes, assim como eu colocava lá no PSpice. Aqui eu mando rodar a simulação, e se eu quero medir a tensão aqui em cima, né, uma vez que a simulação já está rodando, basta clicar aqui em cima que o sinal já aparece. Aqui não ficou muito legal, vou colocar no horizontal, acho que fica melhor, né? Aqui ficou melhor. Então observem que aqui eu tenho embaixo o sinal, né, da minha fonte V2, então está funcionando beleza, né? Um sinal alternado, indo aqui de mais 20 milivolts até aqui menos milivolts, certo? Agora vamos ver lá na saída, né? Então aqui na saída, como que está esse sinal? Então eu tenho aqui na saída um sinal sendo amplificado, né, e ali na saída ele está em 120 milivolts, tá? E observe que o sinal ele está oposto. Então o ganho ele é negativo, né? Então mostra que o nosso circuito ele é condizente com o que a gente projetou lá no roteiro 2, né? Um sinal aí com um sinal aí sendo invertido na saída. Aqui, observe que para calcular o ganho, o que que a gente pode ver? A gente pode ver o pico da tensão aqui da saída, né? Observe que ele está batendo aqui os 120 milivolts, e na entrada eu tenho um pico aqui de 20 milivolts. Então seria 120 dividido por 20 e vai dar um ganho aí de 6, né? Lá no PSpice, vocês estavam encontrando ali um ganho na ordem de 5,5 mais ou menos, né. Então aqui, está condizente, né, a simulação está rodando perfeitamente e o modelo SPICE está funcionando, tá pessoal. Então, você pode fazer outras análises também, né, por exemplo, eu posso, se eu quiser ver qual é a tensão aqui da fonte V1, ó, que é uma tensão contínua, basta clicar em cima aqui de V1, né, quero pegar só ele, então dou 2 cliques, observe que ali aparece os 5 volts. Se eu quiser medir a corrente aqui, por exemplo, no resistor R1, basta eu fixar o meu mouse em cima do R1, clico com o botão eh eh, esquerdo, né, e aí ele vai aparecer a corrente aqui em cima do resistor R1, tá. Então só voltar aqui para as tensões, então a tensão aqui na saída e a tensão aqui na entrada, tá. Então é assim que funciona o LT-Spice. Tem várias outras opções, mas o objetivo do vídeo era mostrar mais, o passo inicial para começar a simular no LT-Spice e também como importar o modelo SPICE do componente.